Só na esfera federal, o Brasil tem hoje mais de 2 milhões e 30 mil servidores públicos. Estabilidade, salários com média de R$ 4.450 por mês, aposentadorias bem remuneradas e garantias exclusivas são apenas alguns dos atrativos para quem está na carreira pública ou deseja fazer parte dela. O Repórter Justiça desta semana mostra a busca pelo bom desempenho em um concurso público. Tanto os benefícios, somados à perspectiva de 77 mil novas vagas no próximo ano, viraram objeto de desejo. E é cada vez maior o número de pessoas de olho em uma seleção. Mais de 2 milhões de pessoas se preparam anualmente para enfrentar as provas. E a exaustiva dedicação que leva muitos profissionais a abandonar o trabalho e se voltar exclusivamente aos estudos. Fim do expediente na capital do país. A esplanada dos ministérios é tomada por carros e ônibus. A maioria das pessoas que segue agora para suas casas pertence a um seleto grupo. São trabalhadores quase sem preocupação com demissões, têm horário certo para entrar e sair, se aposentam com os mesmos salários de quem está na ativa, contam com assistência médica e, geralmente, dispõem de bastante tempo de descanso. São funcionários públicos, uma categoria que aqui em Brasília é a principal responsável pela maior média salarial do país, R$ 4.450 por mês. O Ministério do Planejamento registrou em junho de 2010 2.039.499 servidores públicos federais na ativa. A idade média desses profissionais é de 46 anos. Só de salários, gastaram mais de 173 bilhões de reais entre julho de 2009 e julho de 2010. Quase a metade dos servidores ganha entre R$ 1.301 e R$ 3.000 por mês. E mais de um terço da categoria recebe salários entre R$ 3.501 a R$ 8.000 por mês. Rendimentos acima de R$ 8.000 são recebidos por 14,4% dos servidores. E 1,2% ganham menos de R$ 822,99. Salário e outras garantias exclusivas para quem integra a carreira pública viraram objeto de desejo para muita gente. Eu sou publicitária, estou buscando um cargo na minha área no serviço público. Mas por que a opção pelo serviço público e não pela iniciativa privada? Pela estabilidade e pela garantia de horário, salário. Tudo isso parece tentador demais. Só que para alcançar o privilégio, o candidato precisa enfrentar uma concorrência cada dia mais preparada. Desde 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada, o ingresso nas fileiras do funcionalismo público ocorre exclusivamente por meio de seleção. E a opção é levada muito a sério. Aqui na sala, o negócio é mergulhar nos livros. Alguns estudantes admitem que a vocação burocrática da cidade influenciou bastante. Sim, o fato de estar em Brasília, onde o serviço público é muito maior, a iniciativa privada é menor, de certa forma, isso estimula, sim. Legal. Você já trabalhou alguma vez como publicitária? Sim, já trabalhei. E aí, como é que é a vida no mercado? É bem puxada, bem cruel. É. Sua família tem alguém que é funcionário público? Sim, tem. Quem? A minha irmã, minha mãe. E a vida boa deles é bacana? É interessante. É tentadora. O que mais tenta? Qual é a maior tentação? Ter horário para entrar e para sair. Muitos dos candidatos abandonam o trabalho para se dedicar exclusivamente aos estudos. Abrir mão da carreira pela estabilidade. Eu tô deixando até o futebol de quarta-feira e do domingo de lado. Ultimamente, eu só tenho tido o tempo separado somente para minha namorada e para minha mãe e para o meu pai, assim, finais de semana, almoço, à noite, muito raro, às sextas e sábados à noite com a namorada, pegar um cinema, qualquer coisa assim, mas nada de excepcional. Passa pela cabeça que o tempo é curto. Quanto mais você vai estudando, mais você vai vendo que você precisa estudar mais. É complicado. Você acha que vale a pena? Vale. A preparação exige esforço bem antes de a prova ocorrer. Muitos candidatos simplesmente começam a estudar à espera de um concurso qualquer. É a melhor maneira da gente conseguir entrar no mercado de trabalho e depois que eu conseguir passar em um concurso, começar a ter meu salário, eu vou poder me dedicar ao que eu quero mesmo, que é
um outro concurso que é o do Rio Branco, para diplomata. Dá para levar a vida de concurseiro e de jovem numa boa? Quer dizer, dá para fazer tudo e estudar ao mesmo tempo ou tem que abrir mão de algumas coisas? Que dá, mas depende muito da pessoa também. Se a pessoa for muito baladeira, não tem como não. Eu, como não sou, então... E há tanta gente dedicada a queimar exclusivamente as pestanas para os concursos, que até um termo foi cunhado para se referir a esse pessoal. São os concurseiros. Wesley pode ser considerado um deles. Por que você optou por fazer concurso público e não seguir a carreira de advogado? Bom, basicamente a questão da estabilidade e do salário, esses dois fatores fizeram com que eu trilhasse esse caminho de concurso público. Bom, eu estudei em torno de 6 horas diárias, porque já trabalho, e fiz muitas questões de prova, né? Várias questões, coisa assim de ultrapassaram 10 mil questões, né? Li em torno de 10 mil páginas, isso tudo em um ano de preparação. Num concurso de um nível desse, com mais de 33 mil pessoas concorrendo a uma vaga, eu acredito que seja o mínimo que as pessoas têm que fazer para conseguir êxito nessas provas. Bom, é a possibilidade de ascensão funcional. Você, como nível superior, você pode trabalhar numa assessoria, você pode alcançar cargos que são preferencialmente ocupados por servidores de nível superior. Só que um concurseiro nunca está satisfeito. Por isso, olha só o que o Wesley planeja para o futuro. Olhando para o futuro, há outras carreiras, né? Carreiras com o próprio Procuradoria da República, outras carreiras que você tem uma maior autonomia para trabalhar. Ler páginas e mais páginas, repetir dezenas de vezes os mesmos exercícios. Não tem jeito. Quem já passou por uma seleção para ingressar na carreira pública garante que a fórmula do sucesso está na dedicação. E quem não tem tempo para frequentar a sala de aula, hoje não fica para trás. O conteúdo pode chegar pela internet. Exercícios e aulas como se o professor estivesse presente. São as chamadas aulas online. Se você acha que esse tipo de aula não é a mesma coisa, preste atenção no que diz esse dono de cursinho. O curso online nosso tem uma aula texto que o aluno lê primeiro, estuda. Se ele quiser imprimir, imprime. Aí tem a videoaula, o professor explicando cada ponto. Ele acompanha aquilo. Depois vem exercícios, ele faz os exercícios. Depois vem a correção dos exercícios, ele vê onde errou e reassiste às aulas. E ainda existe tutoria. Se ele não entendeu, ele clica em tutoria e aparece um cartão para ele colocar a pergunta. Mas quando esse cartão aparece, já tem um banner, perguntas já respondidas. Aí ele clica ali e ele vai ver as perguntas já feitas para aquela aula. E as aulas são de 6, 8 minutos. Você entendeu? Então, ele já vê essas dúvidas dos outros alunos e muitas vezes a dúvida dele já está ali. Quer dizer, pela internet, pelo que o senhor está dizendo e pelas pesquisas que vocês têm, sentou uma hora na frente do computador, é como se tivesse ido a uma aula. É como se você tivesse assistido 6 horas de aula numa sala de aula. No próximo bloco, os problemas da falta de legislação para definir regras e as oportunidades para quem pensa em prestar um concurso público. Só no próximo ano devem ser criadas 77 mil novas vagas. A gente volta em instantes.